jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, quero vos saudar nesse dia com a santa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais esse dia, em mais esse quadro Vivendo a Palavra, para juntos lermos o capítulo de número 9 de 1 Samuel. Convido então você mais uma vez para abrir a sua Bíblia e vamos ler a palavra do nosso Deus. 1 Samuel capítulo 9, versículo 1. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Verso 2. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Verso 3. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai buscar as jumentas. Verso 4. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou à terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram à terra de Saalim, porém tão pouco estavam ali. Também passou à terra de Benjamim, porém tão pouco as acharam. Verso 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem, voltemos, para que, porventura, meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Verso 6. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura, nos mostrará o caminho que devemos seguir. Verso 7. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus. Que temos? Verso 8. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão 3 gramas de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Verso 9. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Verso 10. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Verso 11. E subindo ele pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: está cá o vidente? Verso 12.
E elas lhes responderam e disseram: Sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Verso 13: Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora que hoje o achareis. Verso 14: Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Verso 15: Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo. Verso 16: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Verso 17: E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito. Este dominará sobre o meu povo. Verso 18: E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? Verso 19: E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração tu declararei. Verso 20: E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Verso 21. Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Verso 22. Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à sala de jantar, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Verso 23. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Verso 24. Levantou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela, e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: Eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo: Eu tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Verso 25. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado. Verso 26. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram para fora ambos, ele e Samuel. Verso 27. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Estive em diversas igrejas, minha alma se entristecia. Falaram no poder de Deus, mas minha alma não sentia. Cristo Jesus lá na cruz já sofreu.
Muito bem, meus amados irmãos e ouvintes, acabamos então de lermos o capítulo de número 9 aqui de 1 Samuel. Para a nossa meditação, eu quero ler com você novamente o verso de número 21, melhor dizendo, que nos diz assim: Então respondeu Saul e disse: Porventura, não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? A cor e a beleza, nem mesmo a riqueza ou a posição. Ele nasce bonito e voa e não desentoa em sua canção. Meus amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, neste capítulo vemos Deus indicando a Samuel o escolhido para ser então o primeiro rei de Israel, conforme o povo havia pedido. O escolhido era um moço chamado Saul. Vimos no capítulo que Saul teve um bom início, pois demonstrou humildade ao reconhecer sua pequenez e de sua tribo e família, conforme o verso que lemos. Quando o profeta lhe deu a entender que Israel estava de olho nele para que fosse rei, então Saul reconheceu a sua insignificância. O sábio Salomão diria que diante da honra vai a humildade. Provérbios 18, versículo 12. Saul começou bem e por isso foi honrado, se tornando o primeiro rei da nação de Israel. Amados irmãos, infelizmente ele se perderia no meio do caminho, pois passaria a desobedecer a Deus abertamente. Deus então se afastou dele e um espírito maligno passou então a atormentá-lo. Por fim, tirou a sua própria vida em uma batalha contra os filisteus. Meus amados irmãos e ouvintes, precisamos começar bem nossa carreira e também terminar bem. Ser humilde e fiel a Deus, do início ao fim de nossa carreira, são os segredos para sermos aprovados pelo Senhor e recebermos o prêmio da vitória. Querido irmão, querida irmã, talvez seu início, o início da sua carreira cristã não tenha sido muito bom, mas o que importa mesmo é terminarmos bem a nossa jornada espiritual. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para não se perder no meio da caminhada. Os laços, tentações e ciladas estão aí por todos os lados. Vigiemos e oremos em todo o tempo e sigamos firmes, olhando somente para Jesus, sendo humilde e fiel ao Senhor todos os dias. Precisamos terminar bem a nossa carreira para recebermos a coroa da vitória. A Bíblia nos fala de outros personagens que não começaram tão bem como Saul, mas terminaram aprovados por Deus. Um outro exemplo, o apóstolo Pedro, que começou tropeçando, negando a Jesus diante das criadas, lá no dia em que Jesus estava sendo julgado. Mas, no entanto, ele terminou como um dos principais apóstolos do Senhor. Ele terminou dando a sua própria vida por causa de Jesus e da obra do Senhor. Então, meus amados irmãos, é isso que importa, como nós terminamos a nossa jornada. Infelizmente, Saul se perdeu no meio da caminhada, mas que nós possamos caminhar firme, olhando para Jesus
e cuidando da vigilância todos os dias. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e que você permaneça firme na caminhada rumo ao céu. Aleluia. Tempos de saudade. Desejo estar em um lugar muito perto do Senhor. Ali o povo descansará por seu amparo e seu amor. Mas ninguém pode me tirar. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, ó Pai, por mais esse capítulo que lemos da Tua Palavra. Senhor, obrigado por essa mensagem que o Senhor tem trazido nesse dia ao nosso coração, Senhor. O Senhor permite, ó Deus, que nós possamos aprender com os erros e acertos dos personagens da Tua Palavra. E nesse dia, Senhor, aprendemos que não devemos ser como Saul, que nós devemos ter cuidado para não termos o mesmo fim que o dele, que nós possamos estar aos teus pés, sempre vigilantes, caminhando firme, olhando para o Senhor. Segura a minha mão, ó Pai, e a mão do teu filho e da tua filha que oram comigo neste momento. Eu lhe peço, eu te suplico, Pai, em o nome santo de Jesus. Amém. Tentador, assim eu nada temerei, com Jesus, meu Salvador. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos então aí a leitura de mais um capítulo da Palavra de Deus e também Deus tem falado conosco através dessa mensagem. E então estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Que Deus possa lhe abençoar, lhe sustentar em suas poderosas mãos e que você prossiga aprovado por Deus até o fim da sua caminhada. Espero você amanhã para lermos o capítulo 10 aqui de 1 Samuel. Um abraço, fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Volte, irmão querido, pra igreja. Neste mundo tu não encontras salvação. Este mundo é ingrato e criminoso. Teus amigos querem ver sua perdição. Os crentes na igreja estão à sua espera. Não fique neste mundo a perecer. Sua alma é preciosa, comprada com sangue. Irmão, estou orando